Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Preciosos ouvintes, neste momento nós chegamos até você para falarmos da palavra de Deus, quando acabamos de ler Hebreus capítulo 4, do versículo 12 até o 16, sabendo que nós temos um sumo sacerdote
que intercede por nós. Sabemos que nós temos o sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, e então nós temos que chegar com confiança diante do trono da graça. Aí nós diríamos, é a aproximação, como se aproximar de Deus, como chegar diante de Deus, como então irmos até Ele, quando às vezes as nossas debilidades, quando às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis que parece obscurecer as nossas vistas, obscurecer os nossos sentidos, e então há a necessidade de chegarmos, de aproximarmos, de entrarmos na presença de Deus. Oh, sim, e Ele é o sumo sacerdote que compadece de nós. Ele tem aquela palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra no mais íntimo da alma, ela penetra no profundo da alma e sabe discernir os pensamentos e as intenções do coração. E então, nesta hora, nós queremos chamar a sua atenção para a forma correta de se aproximar de Deus. Qual a aproximação? O que foi que afastou o homem de Deus? Oh, sim, o que afastou o homem de Deus foi o pecado. Lá no princípio, no jardim do Éden, ele se separou. O homem, por causa do pecado, cortou toda a possibilidade de aproximação de Deus. A sua própria linha de vida estava rompida ali. Ele estava separado do seu Criador, sem nenhuma possibilidade de vê-lo novamente, por causa do pecado. Sua incredulidade em confiar em Deus o separou. Quando Eva ouviu o que a serpente estava invalidando da palavra de Deus, este é o único pecado que existe. O pecado que existe chama-se incredulidade. Incredulidade é quando a pessoa não crê na palavra, não crê na palavra de Deus, ele se torna um incrédulo, e quando ele se torna um incrédulo, então ele comete os mais absurdos pecados, porque a incredulidade é o pecado. Todas as outras demais coisas são atributos da incredulidade. O fumar, o envolver nas drogas, o envolver na criminalidade, tudo é atributo da incredulidade. Oh, sim, pois o homem que crê em Deus, o homem que está seguro com Deus, o homem que está diante de Deus e crê que Ele existe e que nós haveremos de tratar como acabamos de ler aqui. Oh, sim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Oh, sim, a incredulidade é o pecado, e a única razão pela qual hoje nós não somos o que deveríamos ser é por causa da nossa incredulidade. É isso. É por isso que os milagres e coisas não estão na igreja como deveriam estar. É por causa da incredulidade que está nos separando. É por causa disto o pobre homem ali fora é um pecador e assassino, e toda a classe de coisas no mundo hoje, e todo tipo de coisas desastrosas acontecem. É por causa da incredulidade em Deus. Isto é tudo. Se cremos, há apenas 2 coisas: ou você crê ou não crê, ou uma ou outra coisa. Se você crê, então as obras de justiça seguirão ao crente, e se você não crê, as obras da injustiça o seguirão. A única coisa, mentir, roubar, furtar e assim por diante, são produtos, são atributos da incredulidade. E a longanimidade, a paciência, a benignidade, a misericórdia e assim por diante são atributos da crença em Deus, da fé em Deus. Agora, quando um homem foi afastado lá no Éden, o pecado entrou no jardim do Éden e cortou a relação do homem com Deus. Quando o homem foi afastado, sem nenhuma maneira de se aproximar, sua única linha de vida, tudo foi cortado. Ele foi deixado na escuridão, sem esperança, sem qualquer maneira de alguma vez aproximar-se do Criador. E então, quando Deus desceu procurando o homem,
eu quero que vocês notem isto, amigos ouvintes. Quando Deus desceu procurando pelo homem, quando Deus desceu ali no jardim do Éden, na viração do dia, para ter comunhão com Adão, aquele homem que ele havia criado, aquele homem que ele havia formado à sua semelhança, sim, ele desceu ali para ter comunhão como fazia todos os dias, mas por causa do pecado, porque ele havia pecado, porque Eva havia ouvido a serpente, e ali a Eva foi enganada, e consequentemente enganou Adão, e eles estavam então escondidos de Deus, porque o pecado rompe a relação de Deus com o homem, o pecado rompe, sim, a comunhão de Deus com o homem. E então, quando Deus desceu procurando o homem, chamando por Adão, 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 onde está Adão? Adão estava escondido, porque ele havia pecado, mas Deus sempre tem procurado pelo homem. Sim, ele disse, não foi vós que me escolheste, mas eu que o escolhi a vós, amigo ouvinte. Sim, por que você tem ouvido esta programação? Porque, todos os dias você está ligado a esta programação que nós estamos buscando por aqueles que querem seguir os caminhos de Deus, que querem se arrepender dos pecados, que querem se converter, que querem olhar para a palavra, que quer ter comunhão com Deus. Sim, às vezes seja um membro efetivo de uma igreja, às vezes seja uma pessoa muito boa que está me ouvindo, como também pode haver aquelas pessoas que estão dilaceradas, pode haver aquelas pessoas que estão vivendo nas piores situações possíveis, mas não importa quem é você, não importa quão distante ou quão perto você esteja, sim, Deus está procurando pelos verdadeiros adoradores. Foi isto que ele disse àquela mulher samaritana. Jesus Cristo disse a ela quando estava ali junto ao poço de Jacó. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aquele que pode se aproximar de Deus com confiança, sabendo que Jesus é o sumo sacerdote, que intercede pelas nossas fraquezas, que como nós em tudo foi tentado quando esteve nesta terra. Sim, mas não pecou, não cometeu pecado, mas ele veio para ser mediador entre Deus e o homem, ele veio para resgatar a alma perdida, ele veio para trazer o homem de volta para o caminho correto. O caminho da santidade foi aberto quando Jesus Cristo foi ferido ali no Calvário, quando ele expirou, quando o sangue jorrou do seu lado, o caminho da santidade foi aberto, e diz as Escrituras Sagradas que o imundo não passará por ele. Por isso é necessário haver santificação, por isso é necessário que cheguemos com confiança e busquemos por esta santificação. Mas Deus buscando pelo homem, Deus buscando por você nesta hora através desta programação, Deus buscando, não importa a situação em que você se encontra, Deus buscando pelo homem. Quem sabe seja hoje que você está ouvindo pela primeira vez, Deus busca pelo homem, Deus está buscando pelas ovelhas perdidas, Deus está buscando por aquele que haverá de ser salvo, Deus está correndo atrás dos seus eleitos. Deus desceu ali no jardim do Éden procurando por Adão, a criatura de Deus, aquele homem formado pelas mãos de Deus. Havia pecado, agora estava escondido do Criador, não podia ter comunhão com o Criador, estava envergonhado, estava com medo de ver a face de Deus. Sim, quantos têm fugido da igreja? Quantos têm pensado que não há mais solução? Quantos têm pensado que não tem mais jeito? Porque às vezes a situação tem se tornado tão difícil, porque às vezes o pecado tem se tornado tão grande, porque às vezes a incredulidade, que é o pecado raiz, o pecado maior, que todas as demais coisas são consequências da incredulidade.
Oh, sim, a incredulidade tem sido tão grande e que às vezes você pensa, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para fulano, para Beltrano ou para Ciclano. Oh, sim. Adão estava ali escondido, ele havia falhado, ele havia transgredido o que Deus havia ordenado que não fizesse, ele havia pecado quando Eva descreu da palavra, embora a serpente, astuta, enganosa, oh sim, ela usou toda a palavra de Deus, mas colocou um pouquinho de fermento ali, colocou um pouquinho de uma coisinha ali que atrapalhou tudo e fez Eva descrer de toda a palavra de Deus, e aquilo arrastou a humanidade para o caos, arrastou a humanidade para o abismo. O pecado houvera descido no jardim do Éden, o homem agora não tinha mais como ter comunhão com Deus. Deus desceu no jardim do Éden procurando por Adão. Aonde estás, Adão? E Adão disse: ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por que escondeu, Adão? Por que você está escondido, amigo ouvinte? Por que você está escondido? Por que você não quer ter uma comunhão com Deus? Este Deus de amor, este Deus de misericórdia, Ele é juiz na verdade, mas hoje Ele é o sumo sacerdote, hoje Ele é o nosso advogado. João disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarmos nós temos um advogado, Jesus Cristo. Oh, Ele advoga a nossa causa, Ele nos defende. Sim, Ele é um advogado hoje para nós, mas chegará um dia que Ele será o juiz, chegará um dia que nós teremos que tratar com Ele. Hoje ainda é tempo de misericórdia, hoje ainda é tempo de graça, hoje é tempo de nós aproximarmos dEle com confiança, sabendo que Ele está intercedendo por nós, que Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Oh, sim, pois Ele em tudo foi tentado, Ele passou pelo que você, mulher, passa nesta hora, Ele passou pelo que você, homem, passa nesta hora, Ele passou por difíceis lutas. Por que tudo isto? Para hoje Ele poder compadecer-se de todos nós. Ele sabe qual é o sofrimento que você tem enfrentado, Ele sabe qual é este problema que tem passado em sua vida, Ele conhece todas as coisas, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo está diante dele, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Mas, amigo ouvinte, ele está buscando pelo homem. Foi assim que ele buscou por Adão ali no jardim do Éden. Oh, sim, Ele procurou sempre pelo homem, e Ele dá o livre-arbítrio, e aquele então que ouve a sua voz, como Adão ouviu a sua voz, e saiu, e se apresentou a Ele, embora envergonhado, embora arrependido, havia um juízo que tinha sido decretado, havia uma sentença que haveria de ser cumprida. Quando eles pecassem, então eles teriam que deixar aquele jardim do Éden. Oh, sim, a sentença foi dada, terão que sair do jardim do Éden. Oh, a terra produzirão abrolhos e espinhos, com o suor do teu rosto terá que comer, disse Deus a Adão. Mas houve sim uma misericórdia sendo manifestada ali, quando então o cordeiro foi morto, quando então o cordeiro foi imolado, e ali aquele sangue pingando das peles daquele cordeiro, Adão e Eva pôde ser vestido, apontando para o sacrifício perfeito do nosso sumo sacerdote, apontando para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. É isto sim que Deus fez em favor de toda a humanidade, e hoje Ele está procurando pelo homem.
não o homem que procura por Deus. Vocês já pensaram nisto, amigo ouvinte, que nenhum homem em tempo algum, ou era alguma, teve alguma vez dentro de si o desejo de servir a Deus? Jamais tem tido. Sua natureza é contra isto, esta natureza da carne é contra isto. Oh, sim, mas quando Deus busca pelo homem, e o homem ouve a voz de Deus, e há um contato com Deus, oh, eu vou dizer a vocês, o que precisamos hoje é de melhores pais e mães à moda antiga, que orem por seus filhos. Se tivéssemos isto, seria o maior apoio para afastar a delinquência juvenil. Oh, sim, se nós tivéssemos mulheres e homens que intercedessem, que orassem mesmo em favor dos seus filhos, que buscassem por Deus em favor de seus filhos, e então Deus desceria e resgataria este menino, esta menina, este homem, esta mulher das garras do inimigo. Não importa o quão escondido esteja, não importa o quão atolado no pecado esteja. Oh, Deus está buscando pelos homens, Deus está buscando pelos verdadeiros filhos, Deus está buscando pelos adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana junto ao poço, ela estava toda misturada com o pecado, ela já houvera tido 5 maridos, ela estava toda confusa. Oh, sim, certamente ela não estava buscando por Deus, mas Jesus parou ali junto àquele poço. A Bíblia diz que sua cabeça doía, a cabeça de Jesus doía. Sim, mas aquela parada ali junto ao poço é porque ele estava buscando por aquela mulher. Quando ele encontrou-a, quando eles a encontraram, ele começou a ter contato com ela, ele falou da sua vida, ele contou dos seus objetivos, ele falou da água viva que ele tem, que ele dando ninguém mais tem sede, que tira o homem do pecado, que resgata o homem das trevas. Aquela mulher então entendeu que ela era uma filha e havia necessidade dela encontrar-se com Deus. Veja a aproximação dela, veja que tu és profeta, veja que tu és, quando o Messias vier, ele nos fará tudo isto. Jesus disse para ela, eu sou o que falo contigo. E ela entendeu então que era a hora da sua libertação, e ela entendeu então que era a hora dela renunciar tudo aquilo que era errado na sua vida, e estar ali diante de Deus. Ela era uma daquelas adoradoras que Deus buscava, Deus buscando pelo homem, o homem se aproximando de Deus. Oh, sim, amigo ouvinte. E aquela mulher, então, nós encontramos seu testemunho, como ela correu para a cidade e disse, vinde, vede o homem que falava comigo, que conta o que faço, o que tenho feito. Não é este o grande Messias? Não é este o que nós temos esperado? Amigo ouvinte, por quanto tempo você tem esperado para ter um contato com ele? Por quanto tempo você tem esperado? Ele tem buscado o homem, desde lá do jardim do Éden, quando Adão pecou. Deus sempre buscando pelo homem, Deus sempre procurando seus verdadeiros filhos, Deus sempre procurando por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Oh, sim, nós precisamos de homens de verdade, de mulheres verdadeiras, que se rendam, que se aproximem de forma correta diante de Deus. E aí, oh, sim, como nós poderíamos ter uma melhor vida aqui na terra, como você, meu amigo ouvinte, poderia ter uma melhor família constituída aqui nesta terra, até que então se consuma o nosso tempo aqui nesta terra. Ter os seus filhos debaixo da sua guarda, sim, ter filhos verdadeiros. Jó foi um homem tão temente a Deus, mas ele preocupava com o estado de seus filhos, ele oferecia sacrifício, pois seus filhos estavam constantemente em festa, um dia um na casa do outro, e ele oferecia sacrifício dizendo, quem sabe meus filhos, em alguma destas festas possa
possa haver pecado contra Deus, a preocupação de um verdadeiro homem, a preocupação de um verdadeiro pai de família. Oh, meu amigo, às vezes você tem visto seu filho, às vezes você não tem se preocupado tanto, a delinquência juvenil está aí. Olha como nós estamos vendo a sociedade caindo, como nós estamos vendo os tipos de músicas que ouvem, os tipos de roupas que vestem, os tipos de comportamento que têm. Oh, sim, estão caminhando para uma delinquência. Não é hora de nós, pais, colocarmos nossos filhos diante da graça de Deus e nos posicionarmos como Josué fez e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e não aceitar que o inimigo abuse de nossos filhos. É hora de nós aproximarmos de Deus. É hora de você mulher, de você homem se aproximar de Deus, de você rapaz ou moça se aproximar de Deus. Olha aqui, rapaz ou moça, está tarde. Se você nesta tarde puder se aproximar de Deus, se você tem uma mãe, um pai, o Espírito Santo falando ao seu coração, que é sobre as orações de sua mãe que você está caminhando, lembre-se disso, e você jamais prosperarão de alguma forma até que você se converta e se renda a Cristo. Isto é correto, é a aproximação que muda, é a forma com que nós nos aproximamos de Deus que faz as coisas mudarem. E quando nós nos aproximamos de Deus é necessário que tenhamos fé. Oh, sim, a Bíblia nos conta daquele exemplo, daquela mulher cirofenícia de nascença. Um dia, ela vendo o estado da sua filha, ela vendo que sua filha estava possuída por um espírito errado, ela foi então até onde Jesus estava e ela começou a clamar a Jesus, dizendo para que tivesse misericórdia da sua filha. Ela lançou aos pés de Jesus, ela disse que expulsasse o demônio de sua filha. Oh, sim, Jesus, mesmo aquela mulher tendo se lançado aos pés de Jesus, olha a aproximação correta, olha a forma correta de chegar diante de Cristo, olha a forma correta de apresentar a família diante de Cristo, olha a forma correta de apresentar os problemas diante de Cristo. Assim ela se lançou diante dos pés de Jesus Cristo e ela começou a rogar que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse: deixe primeiro eu saciar os filhos. Oh, sim, deixe primeiro eu saciar os filhos, pois não convém tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que dura resposta Jesus deu àquela mulher. Ali em Marcos, capítulo 7, versículo 24 e 30, nós encontramos esta passagem de Jesus ali. Oh, não é lícito eu tirar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher estava com uma aproximação correta, ela estava de uma forma correta diante de Cristo, e ela reconheceu aquele momento. Ela não poderia simplesmente virar as costas e sair, ela precisava de uma resposta. A situação de sua filha o deixava tão triste. Olha só como ela respondeu para Jesus. Ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo, o Senhor está correto, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu dono. Em outras palavras, a migalhinha que o Senhor deixar cair é o suficiente para libertar a minha filha. Um pouquinho só do pão que estiver sobrando dos teus filhos é o suficiente para fazer a minha casa uma nova casa. Um pouquinho só da migalha. Oh, reconhecendo o senhorio do nosso Deus, reconhecendo que Ele era o Todo-Poderoso, aproximando-se da forma correta. Oh, sim, então disse Jesus:
por essa palavra. Vai, o demônio já saiu da sua filha, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Ela havia sido liberta, aquela filha havia encontrado a cura, aquela filha havia encontrado a libertação, porque houve uma mãe que se aproximou de uma forma correta de Cristo, porque houve uma mãe que se aproximou de forma correta de Jesus. Oh, meu amigo ouvinte, esta é a forma correta de nos aproximar de Jesus. Quantos testemunhos nós temos na Bíblia, quantos testemunhos nós temos hoje, quantos exemplos nós temos. Nós encontramos em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Oh, sim, e lá diz no primeiro versículo de Hebreus capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé perfeita na palavra de Deus, fé que remove montanha, como Jesus mesmo disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, terá aquilo que disse. Oh, sim, foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho, foi pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi pela fé que Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Foi pela fé que Abel pôde dar um sacrifício melhor a Deus. Foi pela fé que Abel ofereceu o melhor sacrifício, que combinava com a revelação de Deus. Foi pela fé que Enoque, aquele homem que andou com Deus, ele foi trasladado para não ver a morte. Oh, pela fé que nós podemos vencer as circunstâncias, pela fé que você pode trazer a sua família para debaixo do aprisco do Senhor, pela fé que nós podemos interceder uns pelos outros e colocar as nossas causas impossíveis diante de Deus, e Ele responde à oração, e Ele cura o enfermo, e Ele liberta o oprimido. Oh, basta nos aproximarmos com fé diante de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, e nós cremos em Deus, e nós cremos que Ele existe, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é por isso que nós estamos falando com você nesta hora. É por isso que eu falo a você, ouvinte, nesta hora, que está com o coração dilacerado, que está sufocado pelas angústias, que está andando em grandes ansiedades. Busque de Deus, espera, pois, no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua família ao Senhor, entregue as suas causas impossíveis a Ele. Oh, e Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que compadece de nós, Ele é aquele que cura as enfermidades, Ele é aquele que liberta os oprimidos, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Qual é os problemas que afrontam a sua vida? Oh, sim, não quer você ter uma aproximação de Deus nesta hora? Não quer você chegar agora diante de Deus? Se você tem fé, é isto que Ele requer de nós, que tenhamos fé, que creiamos que Ele existe, que creiamos que Ele existe, e Ele é o Todo-Poderoso, como aquela mulher disse: sim, Senhor, ainda que seja migalha, Senhor. Ela não foi embora com raiva, ela não foi embora nervosa pela resposta de Jesus, não. Oh, Ele é misericordioso, Ele é rico em graça e misericórdia, e Ele é a solução de tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos encontra-se em Jesus Cristo. Qual é a sua necessidade? Quer você deixar que Ele conheça a sua necessidade? Quer deixar que Ele entenda qual é o seu problema? Esta mãe com o coração dilacerado, este pai com o coração aflito, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, não se conformando com a natureza dura, com a natureza difícil, com o vício que não quer lhe deixar, com este espírito errado que não quer lhe deixar.
Ah, se há um clamor lá no profundo da alma, tem que haver uma resposta em algum lugar. E eu te aponto a resposta agora. A resposta chama-se Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o que você quer, Ele tem o que você precisa. Ele é o teu libertador, Ele é o teu salvador, Ele é a força que nós necessitamos. Ele é a paz que você precisa, Ele é a segurança eterna para todos aqueles que espera nele. Qual é a sua necessidade? Qual é o problema que te assola nesta hora? Qual é a solução que você precisa? Qual é a enfermidade que está acusando a sua fé ou desafiando a sua fé? Um dia houve nas Escrituras Sagradas um homem chamado Davi, ainda um rapazinho tão novinho, tão pequeno, quando ele viu um grande gigante, Golias, desafiando o exército de Israel. Ali estavam grandes homens de batalha, do exército de Israel, filhos de Deus, exército do Deus vivo, mas havia um homem dos filisteus, um grande gigante desafiando ali o exército de Israel. Aquele menino, aquele rapazinho, Davi, que tinha uma aproximação correta de Deus, que cantava salmos a Deus, que tocava harpas, que louvava a Deus, que tinha contato com Deus. Quando ele estava indo ali visitar os seus irmãos que estavam na batalha, ele viu aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo. Ele tomou uma posição tal que ele disse: não pode, nós somos o exército do Deus vivo, porque este gigante filisteu está desafiando o exército do Deus vivo. E então ele disse, sim, eu vou contra este gigante, ainda que o rei tentou impedi-lo, ainda que seus próprios irmãos tentou impedi-lo. Ele disse: sabe, rei, um dia um urso tentou apanhar as ovelhas de meu pai, e eu fui contra elas e venci. Um dia um leão tentou ir contra as ovelhas, e eu venci o leão. O mesmo Deus está comigo, e eu vou contra este gigante agora em nome do Senhor dos Exércitos. E então aquela pedrinha colocada naquela funda atingiu a fronte do Golias, o único lugar que não estava protegido na cabeça daquele homem, no corpo, embora aquele gigante estivesse, todo revestido com um escudo, com um capacete, mas o único lugar que não estava protegido, aquela pedra atingiu a cabeça do gigante e ele caiu em terra. O menino revestido do poder de Deus, o menino que tinha uma aproximação correta com Deus, Davi, que tinha um contato com Deus, ele venceu aquele gigante que desafiava o exército do Deus vivo. E é isto que eu te convido nesta hora: aproximemos dele com confiança. E então este gigante que desafia a sua vida, amigo ouvinte, este gigante, seja lá o que for, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na sua vida, seja lá o que for, sim, tome a couraça da justiça, o capacete da salvação e vá contra todos os espíritos errados, contra todas as batalhas que estão travadas contra você, no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós veremos a vitória de Deus em nosso favor. É isto, é a aproximação de Deus. Vamos então, amigo ouvinte, aproximar de Deus de forma correta e você verá o que Deus pode fazer em favor de sua casa, em favor de sua família, em favor da sua própria vida. Qual é o problema então? Que você tem necessidade? Vamos então, amigo ouvinte, e Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.